Fala pessoal, Carlos Nascimento. O tema de hoje é possível vender um imóvel sobre o qual eu tenho a posse? Eu não sou o proprietário, mas eu tenho a posse. Será que dá para vender? Vamos falar sobre isso de forma simples, descomplicada, com palavras fáceis de entender, sem juridiquês. Vamos embora! Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre propriedade e posse, tá? Se você assistir esse vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ficar mais fácil de entender o vídeo de hoje. Mas basicamente, proprietário é aquele que tem o seu nome inserido na matrícula do imóvel. Possuidor é aquele que, via de regra, ele usa o imóvel, mas não tem o nome inserido. Então, tecnicamente falando, ele não é dono, certo? Agora, é possível o possuidor vender um imóvel que ele possui apenas os direitos possessórios? A venda desses direitos não é possível, tá? E aqui a gente está tratando de forma bem técnica. Mas é possível a cessão desses direitos. Em outras palavras, é possível vender, entre aspas, esses direitos, tá? Através de um instrumento de cessão. Esse instrumento de cessão, ele pode ser público ou particular, ou seja, ele pode ser uma escritura pública feita em cartório ou ele pode ser um contrato particular, o famoso contrato de gaveta, certo? Recomendo sempre fazer, ou quase sempre, fazer por escritura pública, tá? Em razão da segurança que uma escritura pública fornece, a segurança, via de regra, é maior do que a segurança fornecida por um contrato particular, por um contrato de gaveta, ainda que nesse contrato seja reconhecido firma, tá? Das pessoas que estão firmando o contrato. Alguns tabelionatos não fazem a escritura pública de cessão de posse, certo? Por quê? Alguns entendem que essa escritura pública ela constituiria uma prova de que a pessoa tem a posse. E se o tabelião não tem a certeza de que essa pessoa tem a posse, como que ele vai fazer essa escritura pública? Outros tabeliães entendem que essa escritura é simplesmente declaratória. É um documento onde a pessoa está fazendo, declarando, ou seja, ela dizendo que ela tem a posse. E o tabelião está colocando ali simplesmente o que ela está dizendo. Então ele não vê problema nenhum em fazer essa escritura, tá? Isso vai variar muito de um lugar para o outro, de um estado para o outro e até de municípios um para o outro dentro do mesmo estado. Há alguns que entendem que é possível fazer uma ata notarial de posse, tá? Para que você constitua um documento que vai comprovar que você tem aquela posse. Essa ata notarial também é feita em um tabelionato, tá? Também é feita em um cartório. E depois você faz um instrumento de cessão de posse, com base naquela ata. Mas isso também é um entendimento que não é de todos. É um entendimento que é de parte dos tabeliães, parte dos registradores de imóveis. Então isso vai variar também de um local para o outro, tá? Esse documento de cessão de posse, mais tarde, ele vai servir para quê? Vai servir para embasar uma eventual ação de uso capião ou um eventual pedido de uso capião extrajudicial em cartório. Então, é importante guardar, até se tiver uma sequência de instrumentos de cessões. O José cedeu os direitos para o João. Depois de 5 anos, o João cedeu os direitos para a Maria. Depois de 10 anos, a Maria cedeu os direitos para o Jerônimo. É importante que o Jerônimo tenha cópia de todas essas sessões, tá bom? Porque isso vai embasar o capião dele, vai até possibilitar uma soma de posse, se for o caso, se necessário for. Isso vai ajudar ele a fazer o pedido de capião, a conseguir, de uso capião, a conseguir essa uso capião e a se tornar proprietário do imóvel. Aí ele vai sim poder vender por escritura pública, vai poder vender para alguém que deseja financiar, tá? Isso vai se tornar possível. Espero ter te ajudado a entender o que pode fazer alguém que é mero possuidor, mas não proprietário de imóvel em relação à venda ou à cessão. Um grande abraço, que Deus te abençoe.